Vamos orar? Deixa eu orar. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta tarde lhe agradecemos por mais uma oportunidade que temos de nos reunirmos aqui neste lugar. Graças te damos pelo ar que nós respiramos, pelas condições de estarmos aqui, pela força que o Senhor tem nos dado, pelo fôlego de vida. Te agradecemos porque deitamos e dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. Agradecemos também pelo pão de cada dia em nossa mesa, pela força que o Senhor tem nos dado, vigor, por nos dar mais uma oportunidade todos os dias de podermos viver e aqui podemos adorar ao Senhor na beleza da tua santidade. Ó meu Pai, eu lhe peço que o Senhor esteja conosco, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Todos aqueles, meu Senhor, que propuserem seus corações de virem, mas alguma coisa, meu Senhor querido e amado, está impedindo estas pessoas de saírem de suas casas, algum problema, algum desânimo, joga tudo isso por terra, repreende todo o embaraço, desfaz as obras do maligno, dá força, dá ânimo, revigora as forças dessas pessoas, tira o cansaço, traz elas em paz e com segurança até este lugar. Aqueles que nos acompanham através da internet, do YouTube, alcança essas vidas a cada uma dessas pessoas que visualizam os inscritos no canal. E também, meu Pai querido, o dono do canal do YouTube que deu a ideia de criar este enorme canal, do qual nós estamos utilizando para pregoar a Tua palavra, abençoa, bem como também a sua família, parentela, a todos, meu Senhor querido e amado, que estão neste canal do YouTube, protege e livra de todos os males, prospera, abençoa, repreende todos os males e impedimentos da vida dessas pessoas. Tudo aquilo que está trancando seus caminhos, suas vidas, em todas as áreas, joga por terra e repreende o mal. Abre o nosso entendimento, dá-nos paz, saúde, força e abençoa-nos com a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Recebe louvor e adoração que te oferecemos neste lugar. Nós lhe pedimos, alcança as demais vidas que estão aqui à volta. Faz com que a tua presença possa ser sentida por todos. Assim eu lhe peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar. Agora a Daí que é mais. Olha só o tempo dela. Louvado seja Deus. Vamos cantar o hino da harpa cristã, de número 4. Deus velará por ti. Não desanimes, Deus proverá. Deus velará por ti. Sobre suas asas te acolherá. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Seu coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar
Ele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará. Deus velará por ti. O que precisas não negará. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem. Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem. Deus velará por ti. Ele te entende e te ama bem. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Louvado seja Deus, para sempre seja o Senhor louvado. Deus velará, Deus cuidará de ti. Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Senhor ainda, cantando o hino da harpa cristã, de número 1. Chuvas do Consolador, Deus prometeu com certeza, chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador.
pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos, o Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Louvado seja Deus. Deus seja louvado em todo o tempo. Vamos louvar o Senhor ainda, cantando o hino da harpa cristã. Número 96. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, a formosa luz de Deus fulgente, e serás feliz assim. Se ao inimigo temes combater, se estás em trevas e não tens poder, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz de Deus, deixa penetrar
serás feliz assim. Se na luz estamos, que divina luz, se nos limpa sempre o sangue de Jesus, temos claridade em nosso coração e vivemos nós a luz. Deixa penetrar a luz de Deus, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Na luz estamos, divina luz, se nos limpa sempre o sangue de Jesus, temos claridade em nosso coração e vivemos nós na luz. Deixa penetrar a luz de Deus, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se de Deus Espírito consolador, traz a luz do céu divino resplendor, penetrando em teu coração, viverás então de amor. Deixa penetrar a luz de Deus, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se alegres flores a canção sempre, ó, enfrenta as trevas que vão se afastar, a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz de Deus, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Louvado seja Deus. Fiquemos de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Apocalipse. Apocalipse capítulo de número 7. Apocalipse capítulo 7. Vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 17. Apocalipse capítulo 1. Perdão, capítulo 7,
do versículo 1 até o versículo de número 17. Louvado seja Deus em todo o tempo. Pega aqui, João Pedro. Chega mais alguém aí depois. Eu vou até dizer que você está aqui para não ter filho. Que a Dilma não tem. Vamos ler então Apocalipse capítulo 7, que é a Bíblia Sagrada, do versículo 1 ao 17. E depois destas coisas vi, cumprimenta todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Asser 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria, e ação de graças e honra e poder, e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram seus vestidos, e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Toda a lágrima. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho lhe pedir nesta tarde que o Senhor venha iluminar o nosso entendimento. Abrir, Senhor, o nosso entendimento para que venhamos conhecer cada vez mais a Tua Palavra, porque precisamos conhecer também cada vez mais ao Senhor através da Tua Palavra, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Ajuda-nos, meu Deus, a termos o entendimento desta palavra nesta tarde. Faz, meu Deus, um milagre em nossas vidas, desfaz as obras do maligno e repreende todos os males. Ajuda-nos e abençoa-nos nesta tarde poderosamente. Se mais alguém o Senhor quiser trazer, as portas, meu Senhor, estão abertas aqui para que o povo venha receber da Tua parte, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor. Joga por terra todo impedimento, todos os males, tudo aquilo que não provém de Ti. Afasta, meu Deus, das nossas vidas todos os males e repreende tudo que não provém do Senhor nessa tarde, na nossa vida e na vida daqueles que também nos acompanham e nos assistem. Em nome do Senhor Jesus.
Amém. Pode se sentar. Cavalos e seus cavaleiros, não é isso? Mostrando força e velocidade nos acontecimentos que estão para vir sobre a terra. Então, hoje no capítulo de número 7, nosso comentário hoje se baseia no comentário que é chamado comentário Pica, se escreve PA com uma Pica, onde nós temos um esclarecimento daquilo que temos o conhecimento pela palavra de Deus. Então vamos lá, o capítulo de número 7, versículo de número 1, ele diz: depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então, muito interessante é que o que está para vir sobre o planeta não pode tocar nas coisas criadas. Só pode tocar em quem? Nos seres humanos que são desobedientes. Ou seja, quem luta contra Deus, contra a palavra de Deus e não quer o Senhor Jesus, é que sofrerá no tempo em que esta palavra irá se cumprir. E as coisas criadas por Deus não vai sofrer, porque elas não têm culpa de nada. O culpado é o ser humano. Quem devasta a árvore é ser humano e não planta de novo. Aí depois reclama que está muito quente, que a água chove e não tem como sugar a água da terra, porque inunda tudo. Então o culpado é o ser humano. Então quem vai pagar por tudo é o ser humano que não quiser o Senhor Jesus, né? Então vamos lá, interlúdio. Servos de Deus são selados, capítulo 7, do versículo 1 ao 17. O capítulo 7 forma um tipo de interlúdio entre o 6º e o 7º selos. A abertura do 7º selo, capítulo 8, versículo 1, revela as 7 trombetas. Assim, essas duas séries de 7 estão interligadas. Esse capítulo divide-se naturalmente em 2 partes, como é indicado pela frase. E depois destas coisas vi, que está nos versículos 1 e no capítulo 9, versículo 6, né? O que João viu foi a igreja militante na terra, do versículo 1 até o versículo 8. E a igreja triunfante no céu, né? Do versículo de número 9 ao versículo 17. Então nós temos aqui, letra A, os 144.000 são selados, capítulo 7, do 1 ao 8. João viu 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Versículo de número 1, está dizendo isso. Os julgamentos de Deus, eles precisavam ser retidos por um período. Cada um dos 4 anjos estava parado em um dos 4 cantos da terra. Então nós temos 4 pontos, na verdade, dos 4 cantos da terra, quando dizem o planeta todo, né? Os pontos cardeais é norte, sul, leste e oeste, não é isso? Então, nesses pontos, cada anjo está num ponto. E eles estão aguardando a ordem. Significando as 4 direções da bússola, que eu acabei de citar, retendo. Retendo significa segurando firme, mantendo sob controle. Então, eles tinham que controlar os ventos para que nada acontecesse até que a ordem fosse
dada. Os 4 ventos da terra simbolizam os julgamentos que estavam prestes a ocorrer, segundo a visão que João estava tendo. Nenhum furacão deveria varrer a terra ou o mar e nem derrubar árvore alguma. João então viu outro anjo subir da banda do sol nascente, está no versículo de número 2. Olha o que diz aqui, ó, versículo 2. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Literalmente, que subia do nascente do sol, segundo está escrito na versão Almeida, revista e atualizada. Ele tinha o selo do Deus vivo. O selo é aqui o anel do sinete, que era como se fosse um carimbo, que o monarca oriental usa para dar validade a documentos oficiais ou para marcar sua propriedade. Paulo usa essa figura diversas vezes. Por exemplo, temos escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 22. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Eu vou ler aqui. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Está escrito assim: o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Quem é que fez isso? Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito. Então o Senhor selou o seu povo, né, como símbolo de garantia, de posse, de que nós pertencemos a Deus. E o que ele fez para isso? Ele nos selou com o seu Espírito Santo. Então, quando ele nos dá o seu Espírito Santo, no momento em que entregamos a vida para o Senhor Jesus, então passamos a ser propriedade, ou seja, posse de Deus. Tá bom? Efésios capítulo de número 1, versículo 13, diz assim, deixa eu abrir aqui, Efésios 1, versículo 13, também fala sobre isso. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o Espírito Santo é a prova, a garantia de que nós pertencemos a Deus e servimos a Deus através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, e passamos a ser comprados pelo Senhor Jesus Cristo para que Ele nos apresente até Deus o Pai naquele grande dia. Talvez o paralelo mais próximo no Novo Testamento seja 2 Timóteo 2,19, que diz assim: todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. O simbolismo aqui em Apocalipse está provavelmente relacionado com o texto de Ezequiel 9, do versículo 3 até o versículo de número 4, em que um homem vestido de linho e levando um tinteiro de escrivão recebe a ordem de marcar um sinal na testa de todos os justos em Jerusalém. Nós observamos isso aqui em Apocalipse, que é onde nós lemos na leitura inicial do capítulo de número 7, que diz assim, ó, versículo 3, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então, é colocar uma marca na testa dos servos de Deus. O que o anticristo vai fazer? O anticristo vai querer fazer isso também, já sabendo que a palavra de Deus diz que o Senhor vai fazer com os seus servos. O anticristo vai querer também marcar a mão e a testa das pessoas, colocando a sua marca, para que o povo pense que ele é Cristo, que ele é Deus, para enganar os que não conhecem a palavra. E aí aqueles que forem marcados pelo anticristo, o que vai acontecer com eles? Eles vão ser posse do anticristo. E quem é que dá o poder para o anticristo? Satanás. Então, uma vez que o povo na terra aceitar a marca na mão ou na testa do anticristo, o anticristo fizer a marca neles, eles nunca mais poderão ser de Deus.
para sempre serão de Satanás. Então, por isso que não podemos deixar estas marcas virem sobre nós da parte do anticristo. Somente quem vai nos marcar é o próprio Senhor Deus, com a sua marca. E Ele escreverá o seu nome nas nossas testas, né? Ele vai nos assinar em nós. Continuamos aqui. Aqueles que não tinham essa marca deveriam ser mortos. Os 4 anjos foram advertidos: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Então, até que sejam colocados a marca na testa dos servos de Deus, não pode fazer nada contra o mar, contra a terra, contra as árvores. Tem que aguardar. E esses anjos, eles têm o poder de Deus para tocar aonde Deus mandar tocar. Eles são anjos que retêm esta ordem e têm que aguardar para desenvolver aquilo que Deus colocou para eles fazerem. Está no versículo 3. O uso de nosso Deus sublinha o fato de que tanto santos quanto anjos servem o mesmo Senhor. O número selado era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Está no versículo 4. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Mas o que representam exatamente os 144.000? Essa é uma pergunta que tem recebido inúmeras respostas. Alguns entendem que o remanescente eleito de Israel, ou seja, os últimos que sobraram. Vamos conferir isso em Romanos, capítulo 11, versículo 5. Carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 11, versículo de número 5, que diz assim: assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Então, esse resto que está dizendo aqui é o número dos assinalados, no caso, o restante, né, eleito de Israel. Mas o que nós vemos aqui que é muito importante? É que ainda que fossem os filhos de Israel como a areia do mar, somente o remanescente, ou seja, somente o restante, o final, os últimos é que serão salvos. E por quê? Porque a maior parte daqueles que ficaram, eles não querem o Senhor. Eles rejeitaram o Senhor Jesus Cristo e ainda continuam rejeitando. Mas o último grupo de Israel é que conseguirá ser salvo, porque eles é quem irão ser salvos, porque eles ouvirão a mensagem e eles atenderão ao chamado do Senhor. Então, aqueles que atenderem o chamado do Senhor, estes é que receberão esta coroa da vida. Outros acham que se trata dos cristãos judeus, caso daqueles que se converterem a Cristo e são judeus. A figura 144.000 não deve ser tomada literalmente, ou seja, só vai ficar 144.000, mas de forma simbólica, ou seja, simbolicamente. Ela representa aqueles que foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Está no capítulo 14, versículo de número 4. Apocalipse 14, versículo 4. Estes são os que estão contaminados, estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, devemos entender como um número simbólico. Continuemos aqui. O número 12, 12 tribos, vezes 12, vezes 1000. Porque de cada tribo nós temos aqui um número, não é isso? Capítulo 7, versículo de número 5. Da tribo de Judá havia 12.000. Então é 12 vezes 1000, 12.000. Vezes quantas tribos?
números de tribos. Então é 12 vezes 12 vezes 1000. Esse número significa que uma multidão grande e completa. Provavelmente o melhor ponto de vista seja aquele que diz que os 144 mil representam todos os fiéis. Então os servos de Deus que entrarão na glória representam todos os fiéis. Esse parece ser o caso pela descrição dos 144 mil e no capítulo 14, do versículo 1 ao 5. Na lista das 12 tribos, versículos 5 ao 8, aparece um problema, porque Dan é omitida, ela não está aqui. Em diversas listas do Antigo Testamento, por exemplo, em Números capítulo 1, versículos 5 ao 15, versículo 20 até o 43, capítulo 3, versículo 4 ao 5, o nome de Levi é deixado fora. Mas, os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Está lá em Números capítulo 1, versículo 47. Vamos lá, vamos ler aqui Números capítulo 1, versículo 47. Você vai ver Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar. Números capítulo 1, versículo 47. Números capítulo 1, versículo 47. Diz assim: Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel, mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, sobre todos os seus vasos, sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus vasos, e eles o administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. Então, Deus já tinha falado para Moisés que a tribo de Levi não seria contada. Por quê? A tribo de Levi, ela deveria ser exclusiva de Deus para o serviço de Deus. Os outros não. Porque tinha que ter alguém para tomar conta das coisas de Deus, para zelar pelas coisas do Senhor. Então Deus escolheu uma tribo, um grupo, uma família, e disse: essa família toda vai tomar conta das coisas do Senhor. Mas esse povo que vai tomar conta dessas coisas é um povo que, como é que vai se sustentar? As outras 11 tribos tirariam um pouquinho de cada para sustentar essa única tribo que servia a Deus. E o que eles fariam para poder sustentar eles? Os dízimos e as ofertas. Seria para poder sustentar essa família toda, que ficaria tão somente para cuidar das coisas de Deus. A cuidar de tudo. Para levar a arca, para limpar, para fazer a obra, para ficar acendendo as lâmpadas todos os dias, rachando lenha, queimando lenha, fazendo sacrifícios. E dessa tribo que surgiria os sacerdotes e sumo sacerdote. O primeiro sumo sacerdote foi Arão, e os sacerdotes foram os filhos de Arão, e assim sucessivamente. Vamos então. O nome de Levi então foi deixado fora, conforme vimos escrito aqui, em Números 1, 47. Isso ocorria porque eles eram separados para um serviço sagrado especial. Para que o número continuasse sendo 12, a tribo de José era dividida em duas tribos. Quais seriam elas? Efraim, vira folha, e Manassés, que foram seus filhos. Eles são mencionados separadamente aqui, em que José, no versículo 8 de Apocalipse 7, versículo 8 diz: da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000. Em que José, no versículo 8, está no lugar de Efraim. Levi, no versículo 7, vamos ler o versículo 7, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000. Então, Levi, no versículo 7, é incluído. Isso continua deixando em aberto a questão da omissão de Dan. Essa tribo está faltando nas listas genealógicas em 1º livro das Crônicas, capítulo 2, versículo 3, até o capítulo 8, versículo 40. O mesmo ocorre com Zebulon, outra tribo, por alguma razão desconhecida. Foi sugerido que Dan é deixado fora porque essa era a primeira tribo a enveredar pelo caminho da
idolatria. Isso se encontra em Juízes, capítulo de número 18. Os antigos escritos rabínicos ressaltam a apostasia de Dan. Apostasia é largar deliberadamente, consciente, a fé em Deus e em Cristo. O Testamento dos 12 Patriarcas, uma obra pseudepígrafa, sugere uma aliança entre Dan e Belial. Duesterkic diz: o simples motivo de a tribo de Dan não ser citada está no fato de que ela já tinha sido extinta muito antes do tempo de João. Então, se ela já tinha sido extinta lá no Antigo Testamento, no tempo em que João veio escrever Apocalipse, a tribo não entraria entre aqueles da revelação de Apocalipse. Mas, evidentemente, o mesmo ocorreu com as outras 10 tribos do norte. A explicação mais antiga e endossada amplamente pelos antigos pais da igreja foi primeiro oferecida por Irineu, do segundo século. Ele entendia que Dan foi omitida porque o anticristo deveria emergir desta tribo. Conferir Jeremias capítulo 8, versículo 16. Vamos ler aqui a sugestão do comentarista, um dos pais da igreja, Irineu. Jeremias capítulo 8, versículo de número 16. Vamos ver por que ele baseia esse pensamento a respeito do anticristo vir desta tribo. Jeremias capítulo 8, versículo de número 16. Já desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos. Toda a terra treme a voz dos rinchos dos seus fortes. E vêm e devoram a terra e a sua abundância, e a cidade e os que habitam nela. Porque eis que enviarei entre vós serpentes e basiliscos, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Então, o pensamento de um dos pais da igreja era que essa tribo foi extinta porque o anticristo viria dessa tribo, a tribo de Dan. Ele entendia assim. O comentarista Charles insiste que essa tradição da origem do anticristo é pré-cristã, ou seja, antes do cristianismo, e judaica. A ordem das tribos, conforme relacionadas aqui, tem evocado considerável discussão, depois de mencionar Judá e Manassés. O comentarista Charles afirma: as tribos restantes são relacionadas em ordem, completamente ininteligível. Sweet, outro comentarista, apresenta uma explicação mais lógica. A ordem apocalíptica começa com a tribo da qual Cristo veio, e então continua para a tribo do filho primogênito de Jacó, que encabeça a maioria das listas do Antigo Testamento. Vamos parar aqui um pouquinho, vamos conferir na Bíblia. E ele começa em Apocalipse capítulo 7, versículo 5. As tribos do filho de Israel, da tribo de Judá, 12.000, assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000. Então é interessante que realmente começou da tribo de Jesus, para depois começar da primeira tribo de Jacó, que seria o filho mais velho de Jacó, Ruben. Então, é interessante. Em seguida vem as tribos localizadas no norte, interrompidas pela menção de Simeão e Levi, que em outras listas geralmente seguem Ruben ou Judá. Enquanto as tribos de José e Benjamim são mencionadas por último, ele acrescenta: essa organização parece ter sido sugerida em parte pela ordem de nascimento dos patriarcas e em parte pela situação geográfica das tribos. J.B. Smith traz uma apresentação lógica ao colocar os nomes em pares, em vez de em triplas, como são encontradas na versificação das nossas Bíblias, ou seja, na versão das nossas Bíblias. Letra B, a multidão dos redimidos, capítulo 7, do versículo 9 ao 17, que é onde fala da visão dos mártires na glória. Vamos ler o versículo 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam
diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Palmas são aquelas folhas de palmeira, sabe? Aquelas folhas de palmas. Estavam com isso em suas mãos. Vamos ver aqui, sabe? Vamos ver onde eu estou? Tá junto? Letra B aí, com a multidão dos redimidos? Não, letra B. Isso. A multidão dos redimidos, capítulo 7, do 9 ao 17. João viu uma multidão a qual ninguém podia contar, isso que está escrito aqui. De todas as nações e tribos e povos e línguas, versículo 9. Parada diante do trono no céu, às vezes somos tentados a sentir que somente algumas pessoas estão servindo o Senhor. Mas o total de redimidos de todos os tempos e todas as nações é uma multidão incontável. Eles trajam vestes brancas, símbolo da pureza e vitória, e levam palmas nas suas mãos, como fez a multidão alegre na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vamos conferir isso em João, capítulo 12, versículo 13. Nós vamos ver que quando eles entraram em Jerusalém, o Senhor Jesus estava entrando de forma triunfal lá. Em João capítulo 12, versículo 13, uma multidão entrava com estas folhas de palmeiras. Vamos começar em João capítulo 12, versículo 12. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Então o Senhor Jesus, ele entrou em Jerusalém em uma jumenta, No caso, um filho de jumentinho, Filho de uma jumenta é um jumentinho, conforme diz a palavra do Senhor nosso Deus. É interessante que essa entrada de Cristo, ela é um cumprimento da palavra do Antigo Testamento, O jumentinho ali, ele traz um símbolo muito interessante, Por exemplo, encontramos em Zacarias, capítulo 9, no versículo 9, Zacarias é próximo de Malaquias, Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento, e em Zacarias capítulo 9, no versículo 9, nós vemos escrito assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, Sião em Jerusalém, exulta, ó filho de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Então, o Senhor Jesus estava cumprindo esta palavra, esta predição, essa profecia que foi profetizada na época pelo profeta Zacarias, onde o Senhor falou através dele para ele escrever este livro e colocar que o Filho de Deus viria sobre a sua cidade, Jerusalém, pobre, não viria rico, ele viria pobre, e o seu tipo de instrumento de locomoção não seria cavalo, mas seria um jumento, certo? Então nós vimos o cumprimento desta palavra ali na entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. E quando o Senhor Jesus foi recebido, o povo estava com o que nas mãos? Folhas de palmas, não é isso? As folhas de palmas em suas mãos, das palmeiras. Vamos lá. Conforme nós vimos aqui em Apocalipse capítulo 7. Continuando aqui, vamos lá. Mas o total de redimidos de todos os tempos, nações, é uma multidão incontável. Eles trazem vestes brancas, símbolo de pureza, vitória, levam palmas nas suas mãos, como fez a multidão alegre na triunfal entrada do Senhor Jesus em Jerusalém, conforme João capítulo 12, versículo 13. E o comentarista Switch habilmente observa: a cena de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 em diante dos próximos versículos, antecipa a condição final da humanidade redimida. Semelhantemente, a transfiguração antes da paixão, ela prepara o vidente, ou seja, João, ali na visão, a enfrentar o mal que está por vir. Então,
nós vemos que aqui muitas coisas vêm se encaixando, apontando para o Senhor Jesus. A multidão dos redimidos clama: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Versículo de número 10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Então, salvação a Deus, que está lá no trono, e salvação ao Cordeiro. Aqui, como ocorre com frequência no Novo Testamento, Cristo é adorado junto com o Pai. Então, nós vemos que a adoração não é somente para Deus, mas também para Cristo, para Jesus Cristo, seu Filho. Mas, pastor, de onde você tirou isso? Vamos ler um texto que se encontra em Hebreus, capítulo de número 1, que diz assim: a partir do versículo 3, Hebreus capítulo 1, do 3 em diante: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Quando diz que ele fez por si mesmo a purificação dos nossos pecados, é porque ele entrou como sumo sacerdote. E também ele se colocou como o cordeiro para ser morto. O que acontecia no Antigo Testamento é que o sacerdote, uma pessoa, levava um cordeiro para ser morto. O pecado ia sobre o cordeiro, mas quem matava o cordeiro e imolava o cordeiro era o sumo sacerdote. Só que aqui Cristo, ele purifica, faz a purificação dos nossos pecados, e ele faz ele mesmo, porque ao mesmo tempo ele é o cordeiro e ao mesmo tempo é o sumo sacerdote, apresentando a Deus o cordeiro como sacrifício pelos nossos pecados. Então, por isso que diz aqui que ele, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra, ou seja, do lado direito da majestade, ou seja, do rei nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos. Quem? O Senhor Jesus. Quanto herdou mais excelente nome do que eles? Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Para qual dos anjos o Senhor disse isso alguma vez? Jamais o Senhor Deus falou isso para os anjos, mas disse para o Senhor Jesus. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então, Cristo também é adorado por ser Deus igual ao Pai. Quem é Deus? É o Pai, o Senhor Jeová, o Filho, o Senhor Jesus, e o seu Santo Espírito, o Espírito Santo. Todos os três concordam como o único, grande, todo-poderoso Deus. Amém? Amém. Agora vemos todos os anjos, os 24 anciãos e as 4 criaturas viventes que se unem na adoração. Versículo 11 diz assim: e todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus. O relato do louvor, versículo 12, é cétuplo, ou seja, 7. Como no capítulo 5, versículo 12. Veja os comentários ali. Cada um dos 7 itens leva o artigo definido no texto grego, enfatizando-os individualmente. Um dos anciãos, versículo 13, deixa eu ler o 12 e o 13, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, ação de graças, honra, poder, força ao nosso Deus para tudo sempre, amém. Versículo 13, um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Eles perguntaram para João, que estava vendo. Interessante que eles fizeram a pergunta para João: você sabe quem são? Vocês sabem também de onde vieram? Versículo 3, um dos anciãos ofereceu-se para explicar a visão a João. Também está lá no capítulo 5, versículo 5. E um dos anciãos também pergunta sobre os animais, lembra? Capítulo 5, versículo 5, que nós já estudamos. Os anciãos perguntam assim, ó, versículo 5, capítulo 5, versículo 5 do Apocalipse. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, assim como teve a explicação lá, um dos anciãos, aqui também tem um dos anciãos dando a explicação para João. E ele primeiro fez
pessoas. Ele não sabia, então ele disse que o Senhor sabe. Então ele está dizendo, o Senhor pode dar a explicação que o Senhor sabe. Versículo 14, eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. É muito interessante isso daqui, porque geralmente qualquer veste branca lavada em uma água vermelha tende a ficar manchada, não é isso? Quanto mais no sangue, não é? Não mancha mais ainda. Numa água já mancha, imagina no sangue, né? Mas o que é interessante aqui é que o texto bíblico diz assim, e eles lavaram suas vestes brancas e branquearam no sangue do Cordeiro. Então o sangue do Senhor Jesus, ele não é um corante. O sangue do Senhor Jesus, ele é purificador. Ele purifica, tira manchas. Por quê? Porque ele não lava vestes, roupas terrenas. Ele lava e purifica as vestes da nossa alma, que é espiritual. E o seu sangue nos purifica espiritualmente, tirando a mancha do pecado que nos mancha, a sujeira, tirando a beleza da brancura das vestes. Literalmente, tu tens conhecimento, né? Quando ele diz tu sabes, tu entendes. Tempo perfeito. Então vem a explicação. Estes são os que vieram de grande tribulação. Vira a folha aí, já viu? Lá em cima aparece literalmente, correto? Ok. Literalmente, estes são os que estão vindo de grande tribulação. Que é a resposta que um dos anciãos deu para João. Essa frase tem levado ao nome a grande tribulação por um breve período, 3 anos e meio ou 7 anos, que compreende a grande tribulação, no fim dos tempos. Muitas vezes fala-se que a referência aqui é aos chamados santos da tribulação, que são alvos durante a grande tribulação. Em certo sentido, todos os cristãos precisam passar por muitas tribulações, né? Conforme está escrito em Atos capítulo 14, versículo 22. Diz assim, Atos 14, 22. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então todos precisam passar por tribulação, mas no fim dos tempos haverá um período de muita aflição que bem poderia ser entendido como a grande tribulação, não é? Que é um nome diferente, não tribulações, mas grande tribulação. Nós vemos isso também, por exemplo, no livro que escreveu o profeta Daniel, no capítulo de número 12, versículo 1. Daniel, capítulo 12, versículo 1, que diz assim, ó, a grande tribulação. Capítulo 12 de Daniel, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Então, não é uma tribulação, é uma grande tribulação. Desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E qual é este livro? O livro da vida. Então, quem não está com o nome escrito no livro da vida, ou seja, não confessa o Senhor Jesus como seu Salvador, não será salvo. Passará por esta grande tribulação e sofrerá grandissimamente, conforme nós temos aqui no livro da Palavra de Deus. Essa continua sendo uma pergunta aberta, se de fato a referência aqui deveria ser restrita aos santos desse breve período, ou seja, aqueles que estiverem nesse período. Os redimidos são descritos como aqueles que lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, aqui ficou uma pergunta em aberto. Muito interessante. A igreja entra no período tribulacional e passa um tempo e depois é resgatada, ou a igreja, no período da grande tribulação, sobe, e aqueles que se converterem na grande tribulação serão salvos e passam pela grande tribulação. Ou a grande tribulação em massa, aqui que fala, está falando sobre os israelitas, o povo, conforme está lá no capítulo 14 de Apocalipse, e está em Daniel, capítulo 12, que diz que Miguel se levantará sobre o povo de Deus e virá sobre o teu povo, Daniel, né? Que o anjo deu a revelação para Daniel dizendo que viria sobre o povo de Daniel. E quem é o povo de Daniel? O povo judeu, porque Daniel era dos
dos cativos, ou seja, dos prisioneiros de Judá. Então, fica esta outra pergunta também, que pode ser para os judeus que não se converteram, mas que na grande tribulação venham a se converter a Cristo Jesus. Então, essas são as três principais interpretações que temos a respeito deste período da grande tribulação. Os redimidos são descritos como aqueles que lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. A ideia das vestes serem literalmente lavadas para se tornarem brancas no sangue é paradoxal, tá? Como eu disse, você pegar uma água com corante já mancha uma roupa, quanto mais no sangue, né? Mas aqui não está falando de um sangue purificar uma roupa física, mas de branquear as vestes da nossa alma, tá? Até porque nós vemos ali João vendo os assinalados, né, as pessoas e aqueles que estão onde? Eles estão sendo considerados aqui as almas degoladas, né? Que estão vindo de grande tribulação, que elas estão debaixo de onde? Do trono, não é isso? Que nós vimos em algumas nas aulas passadas, né? Quem são estes, né? De onde vieram? Estes são os que vieram da grande tribulação. Nós estamos vendo com mais clareza aqui neste versículo, né? Versículo 14. Sabe quem são estes, de onde vieram? Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e branquearam no sangue do Cordeiro. Então eles vieram de grande tribulação, morreram por não aceitarem a marca do anticristo. Mas essa não é uma linguagem literal. Toda a história da salvação é um paradoxo em que muitos intelectuais sofisticados têm tropeçado. O fato continua o mesmo. A única forma de salvação é aceitar humildemente a expiação provida pelo Filho de Deus, ou seja, aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz, crendo nele no que ele fez para ser salvo, que derramou o seu sangue para todos os pecadores, ou por todos os pecadores. Somente os lavados pelo sangue podem ficar diante do trono de Deus. Está no versículo 15. Apocalipse capítulo 7, versículo 15. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Então, para estar diante do trono do Senhor, servindo a Deus, precisam ser lavados no sangue do Cordeiro, no sangue derramado pelo Senhor Jesus Cristo lá naquela cruz. Bem? De desfrutar da sua presença para sempre. Eles o servem de dia e de noite no seu templo. O céu é um lugar de descanso, mas não de preguiça ou inatividade. Templo não é a palavra hieron, no grego, usado para o templo em Jerusalém, mas naos, né? Que significa santuário. No antigo tabernáculo e no templo posterior, somente os sacerdotes e levitas podiam entrar no santuário. Mas agora todos os crentes são sacerdotes e podem servir no santuário. Vamos ver o que temos escrito, por exemplo, na carta que escreveu o apóstolo Pedro. Vamos ver o que o apóstolo Pedro, na revelação do Senhor Jesus Cristo, escreveu falando a respeito da igreja. Deixe-me achar aqui. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, então somos 6 sacerdotes, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o Senhor Jesus nos fez reis e sacerdotes. Muito bem. Para servirmos ao Senhor no grande templo, lá no céu. Mas agora todos os crentes são sacerdotes e podem servir no santuário. O comentarista Switch, ele observa assim: o templo é aqui a presença divina, compreendida e desfrutada. Ele faz essa aplicação prática para o presente. Mas a visão de adoração incessante é compreendida somente quando a vida em si é entendida como um serviço. Quer água? Vocês querem água? Não quero. A consagração de toda a vida para o serviço de Deus é um alvo para o qual nossa adoração presente aponta. Na última frase do versículo 15, ele comenta assim, a última frase do versículo 15.
e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. O serviço perpétuo encontrará seu estímulo e sua recompensa na visão perpétua daquele que é servido. O Eterno que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. O verbo aqui é eskenose, literalmente estenderá a tenda ou tabernáculo. Somente João usa essa palavra. Apocalipse capítulo 21, versículo 3, é semelhante à declaração empregada aqui. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 21, versículo de número 3. Ele diz assim: Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, ali tem a grande cidade, a Nova Jerusalém, e o Senhor os cobre com a sua sombra. Então o Senhor os protege dentro da cidade. Então esse grande tabernáculo ali, essa palavra é da grande cidade onde vai ficar o povo de Deus. Em João 1,14 o termo é usado para a encarnação, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A vinda de Cristo sobre a terra preparou o caminho para todos que aceitassem a sua salvação e desfrutassem da presença de Deus para sempre no céu. Então, quando Cristo veio do céu para a terra, ele veio preparar tudo para quando ele voltasse, nós, através do sacrifício dele, pudéssemos ir também para lá. E quem é que está nos ajudando nessa preparação? O Espírito Santo. Ele disse: eu vou, mas rogarei ao Pai para enviar outro Consolador para estar convosco até aquele dia. E o Espírito Santo está conosco até o dia em que o Senhor Jesus vem buscar a igreja. Por isso que quando ele subiu lá em João 14, ele disse assim: eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver vocês estejam também. E preparou o lugar. Agora as casas, elas estão sendo preparadas de acordo com o que fazemos aqui e mandamos para lá. Por isso o Senhor Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Então, quando você ajunta o tesouro no céu, aquela então é recompensa. Aí as casas são construídas de acordo com a obra de Deus que é feita aqui, as almas que são ganhas, os dízimos, as ofertas que são entregues voluntariamente, por amor. Tudo isso reflete como glória, como bênção, e o Senhor constrói casas, assim, mansões, para que as pessoas possam habitar para sempre lá no Senhor. Ele preparou o lugar, a cidade santa, Agora precisam as casas sendo preparadas de acordo com a vida de cada pessoa. Ela recebe seu galardão e quando morre vai para lá. Assim, essa parte da frase pode ser traduzida da seguinte forma: e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Na versão NVI, a Nova Versão Internacional, está assim. A bem-aventurança dos redimidos é descrita mais adiante da seguinte maneira: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Versículo 16, vamos ver na Bíblia. Versículo 15: por isso estão diante do trono de Deus os servos de dia e de noite no seu templo. Aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Por quê? Porque não vai ter mais sol nem lua. Nesse tempo não vai ter mais. Porque novos céus e nova terra. Nova cidade. E quem vai ser esse sol que vai fazer com que se torne para sempre dia? O próprio Senhor Jesus, que é a luz desse mundo. A lâmpada de Deus, Ele é o Cordeiro. Nós vamos ver isso mais adiante nos estudos. Mas não vai ter mais sol para dizer: nossa, que sol quente, que calor que está fazendo. Não vai ter mais isso. Vai ser refrigério, vai ser bênção com Cristo. Então, por isso que precisamos entregar para o Senhor Jesus. Versículo 16. A linguagem desse versículo é uma boa parte do próximo, versículo 17. Versículos são tomados por empréstimo de Isaías capítulo 49, versículo 10. Isaías 49, 10 diz assim: nunca terão fome nem sede, nem a calma nem o sol os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. Então, é uma profecia de Isaías, no capítulo 49, versículo 10, também está aqui em Apocalipse, capítulo
7, versículo 16 e um pouquinho do 17. Vai se cumprir ainda essa profecia de Isaías. Então, quem diz assim que o Antigo Testamento já está tudo cumprido, está errado. Existem muitas passagens do Antigo Testamento que ainda faltam ser cumpridas. E assim nós lemos, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. Versículo 17. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. Ele limpará de seus olhos toda lágrima. Há uma reflexão aqui não só de Isaías 40, versículo 11, e também de Ezequiel 34, 23, mas também ao amado Salmo 23. Vamos ler essas três passagens que se encontram aqui no versículo 17. Vamos lá. A primeira, Isaías, capítulo de número 40, livro que escreveu o profeta Isaías, no capítulo de número 40, diz assim no versículo de número 11. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço, e as que amamentam, ele as guiará mansamente. Louvado seja Deus. Então, a palavra do Senhor aqui, ela nos diz sobre o cordeiro estar guiando ao seu povo. Louvado seja o Senhor e o seu santo nome. Ainda diz aqui em Ezequiel 34, versículo 23. Ezequiel capítulo 34, versículo de número 23. Ezequiel 34, versículo 23. Diz assim: E levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi é que as há de apacentar, e ele lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Aqui é uma profecia não falando propriamente de Davi, porque Davi já havia morrido, mas aqui está falando da descendência de Davi, o qual é o Senhor Jesus, no qual no Novo Testamento mesmo ele é chamado de Jesus, filho de Davi, não é isso? Tem misericórdia de nós, tem misericórdia. Então, quando diz filho, está falando descendente. E essa palavra, essa profecia de Ezequiel é para o descendente de Davi, que é o Senhor Jesus Cristo. E o Salmo 23, né, que diz que o Senhor é o meu pastor. Né? Então, Deus trouxe o Senhor Jesus até nós para nos apacentar. O Senhor Jesus, ele disse aqui em João, também foi escrito pelo mesmo que escreveu o Apocalipse. Em João capítulo 10, o Senhor Jesus falou assim, ó. Evangelho segundo escreveu João capítulo 10, versículo 10 e 14. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Então, o Senhor Jesus é o bom pastor, né? Ele que apacenta o seu povo. Mas uma coisa muito interessante que nós vemos na palavra de Deus, né, é o que se encontra, por exemplo, na epístola que Paulo escreveu a Timóteo, né? Em 2 Timóteo 2,19, que diz assim: Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Então, o Senhor, ele conhece os que são dele. Por isso que diz: eu conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. Então, as ovelhas conhecem o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus conhece as suas ovelhas. Quem diz que é a ovelha de Cristo, mas não é, ele sabe se é ou se não é. Porque tem muita gente que diz: eu sou ovelha do Senhor Jesus. Mas não deixa ele apacentar, não deixa ele mandar, não deixa ele guiar, não faz a vontade dele. Então, não é ovelha do seu pasto. Apenas acha que é, mas não é. Bem, eu não sei onde ele está. Cadê? Louvado seja Deus. Daqui a pouco vou dar uma passagem aqui.
quase virando a página, né? Isso, estamos quase virando a página. E assim nós lemos, porque o Cordeiro está no meio do trono, apacentará e servirá de guia para as fontes das águas da vida. Há uma reflexão, já lemos esses textos de Isaías 40:11, Ezequiel 34:23, Salmo 23, diz o Senhor meu pastor. Somente Cristo é a água da vida, está em João capítulo 4, versículo 14, que aquele que tiver sede, venha até ele e beba, né? Porque ele tem a água da vida, da qual quem bebe nunca mais terá sede, está em João capítulo 4. O capítulo termina com a bela promessa, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Isso é repetido no capítulo 21, versículo 4 de Apocalipse. Novamente é falado isso em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, aqueles que estiverem com Cristo não vai sentir dor, não vai chorar mais. Por isso que diz, limpará de seus olhos toda lágrima. Não vai chorar, vai ter choro, só felicidade, só alegria. Então, estar com Cristo é uma alegria sem fim, infinita. O comentarista Suíte diz assim: na verdade, todo episódio do capítulo 7, do 9 a 17, tem eco nos últimos 2 capítulos do livro, que é o capítulo 21 e 22, onde o clímax aqui introduzido é descrito de forma mais completa. Os capítulos 6 e 7 apresentam contrastes marcantes. Richardson, outro comentarista, observa, vira a folha aí, por favor. O 6º capítulo conclui com uma pergunta. Maravilha, olha que hora boa. O 6º capítulo conclui com uma pergunta: quem poderá subsistir? Já o capítulo 7 dá a resposta. São os salvos e selados pelo sangue de Cristo. Da combinação encontrada no capítulo 7, ele diz: vitória e alegria por meio de luta e tribulação é a mensagem desse livro. Então, para entrar na glória, importa que passemos por muitas tribulações. Não é verdade? E aqueles que forem salvos nessa época da grande tribulação, né, que vão passar por essa grande tribulação, terão que passar por um grande tempo de aflição para serem salvos. Então, o importante não é a tribulação. O importante é que depois da luta venha a vitória. E essa é a grande bênção, não é verdade? Louvado seja o Senhor e o seu santo nome. Eu gostaria de ver aqui uma parte do texto onde fala sobre o remanescente. Deixa eu ver se eu acho ela aqui rapidamente. Eu não sei se eu irei encontrá-la aqui rapidamente, porque algumas coisas fogem da mente, né? Aonde elas estão escritas. Mas nós temos escrito na palavra de Deus a respeito disso, né? Sobre os remanescentes, ainda que sejam como a areia do mar, né? Somente o remanescente é que será salvo, né? Que é o futuro de Israel. E o Senhor, ele colocou, por exemplo, no capítulo 11 de Romanos, versículo 26, diz assim, começar do 25: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, a completude dos gentios, eles se convertam a Cristo. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, é importante nós observarmos que quando nós invocamos o nome do Senhor, então nós encontramos a salvação. E a salvação, ela está em quem? Em Cristo Jesus. Né? Romanos capítulo 9, versículo 25, está assim, 24. Os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também dizem Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não
Mas no versículo 27 está assim: também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente, ou seja, o restante, o final, os últimos, é que será salvo. Isso se encontra em Isaías, capítulo 10, versículo de número 22. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Então, graças a Deus, o Senhor mostrou aqui um destaque, eu tinha esquecido, em Romanos 9, 27, Isaías 10, né, está escrito a respeito disso. Então, somente o final de Israel é que se converterá. Tem muita gente que pensa que, porque Jesus veio de lá, então todo israelita será salvo. Não. O Senhor Jesus disse lá em João, capítulo de número, deixa eu ver aqui, João, só para a gente finalizar aqui, para não citar errado. João, capítulo de número 15, versículo 22. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Então, aquele que rejeita a Cristo, não importa se ele é judeu, como os judeus rejeitaram a Cristo, não serão salvos. Não serão. Porque não reconhecem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, temos que reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. E quando confessamos diante dos homens, né? Confessamos diante de Deus dos homens, fazemos a sua vontade, então Ele nos honra. Nosso nome é escrito no livro da vida, e se formos fiéis até o fim, seremos salvos. Então é um procedimento, processo que tem início e fim. Então temos que ser fiéis até o fim. Na nossa aula de hoje, Apocalipse 7, nós estamos chegando ao final. Hoje não tivemos a cooperação de muitas pessoas, mas o importante é que estamos dando prosseguimento a esse estudo. Nós estamos aqui. Isso, muito bem. Estamos ouvindo a palavra do nosso Deus, estudando ela, não é verdade? Que é a alimentação para o nosso espírito e para a nossa alma. Vamos ficar de pé nessa hora. A gente não recuperou, só está recuperando. Isso, Muito bem, vamos dar as mãos e vamos finalizar aqui, vamos orar. Às vezes o senhor tropeça com a esquerda, o senhor fica tentando olhar a direita, a sua esquerda. Não tropece com a esquerda. Às vezes eu vejo o senhor balançando com ela, mas na verdade é aqui que funciona. Então essa aqui é arrastada e essa aqui é que puxa, certo? Então você tem que puxar com a esquerda, você está tropeçando com a esquerda. Então, bota a esquerda e puxa a direita, entendeu? Aí dá certo. Isso, aqui. Bota a esquerda, não, bota a esquerda. Bota a esquerda e puxa a direita, vai. Isso, é assim. A esquerda funciona puxando a direita, certo? Então vamos lá, vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, eis-nos aqui diante de Ti nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças te damos por nos reunirmos mais uma vez e chegamos ao final deste estudo de Apocalipse capítulo 7. E agradeço pela compreensão por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa-nos abundantemente. Que a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre nós. Perdoa todos os nossos pecados, erros, falhas e faltas. Transmite sobre as nossas vidas a Tua poderosa unção. Traz para nós a cura para quem precisa ser curado. Leva para aqueles que precisam de cura, libertação, salvação, transformação. Porque precisamos ser de acordo com a vontade do Teu Santo Espírito, a vontade do Senhor, meu Deus. Porque Teu Santo Espírito foi enviado a esta terra para poder nos ensinar qual é a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor, meu Deus e Pai. E eu peço ao Senhor, Espírito Santo, que o Senhor nos auxilie, nos ajudando, nos mostrando o caminho, ajudando para que saiamos da ignorância e façamos a Tua vontade. Porque o Senhor é o nosso guia. O Senhor é o nosso Senhor que está nos guiando para encontrarmos com o Cordeiro, o qual morreu e ressuscitou por todos nós. Livra-nos de todos os males, dá-nos uma boa noite de sono, alcança aqueles também que não puderam vir, dá proteção, livramento e refrigério, nos abençoa nesta semana que se inicia hoje, domingo, livra-nos de todo mal, prosperando e abençoando, debaixo da Tua potente mão, com a Tua graça, porque a Tua graça nos basta. Assim nós lhe pedimos em nome do Senhor Yeshua, o
Mashiach. E finalizamos com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nosso pão diário nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Estende as suas mãos e receba a bênção do Senhor que está escrita em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Recebe a cura em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Digamos todos juntos. Amém. Está finalizado em nome de Jesus. Se sente aí, aguarde. Nós vamos buscar um lanchinho para todos nós, tá bom? Está finalizado. Deus abençoe. Shalom Aleichem. Paz seja convosco.